Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o coração sente o não, antes mesmo que ele seja dito. É o momento em que o corpo enrijece, a respiração prende, e uma parte de nós parece se retrair, como se tentasse desaparecer para não doer tanto. A rejeição, quando chega, raramente é apenas o que parece. Não é apenas o outro nos dizendo não. É o mundo, por um breve segundo, parecendo confirmar as dúvidas mais íntimas que sempre tememos. Será que eu sou suficiente? Será que pertenço a algum lugar? Será que mereço ser amada do jeito que sou? Victor Frankl dizia que o ser humano pode ser privado de tudo, menos da liberdade última de escolher sua atitude diante do inevitável. E talvez, entre todas as dores inevitáveis, a rejeição seja uma das mais sutis e transformadoras. Porque ela não fere apenas o ego, ela toca o alicerce da nossa identidade, o desejo ancestral de ser vista, compreendida, escolhida. Mas quando somos rejeitadas por manter a verdade, por não aceitar diminuir a própria luz para caber, algo em nós se reafirma silenciosamente, o poder de escolher o sentido do próprio caminho. É nessa escolha, a de não trair a própria alma para ser aceita, que começa a liberdade interior de que Frankl falava. Rollo May chamava essa escolha de coragem existencial. A coragem de permanecer fiel a si mesma mesmo que isso custe o acolhimento do outro. Porque viver buscando apenas aprovação é uma forma sutil de anestesia, um adormecimento da alma que, pouco a pouco, nos rouba a autenticidade. A rejeição, sob esse olhar, é o preço de quem se recusa a se anestesiar. O preço de quem não aceita diluir-se em trocas fáceis, elogios condicionais, amores rasos. É um ato de coragem existencial se manter inteira num mundo que insiste em premiar quem se molda. Às vezes, a rejeição chega como uma porta fechada, mas, na verdade, é um espelho. Ela nos convida a nos vermos de novo, sem o olhar de quem nos negou. Revela até onde fomos fiéis a nós mesmas. Porque o não do outro não é uma sentença, é um sinal. Ele marca o limite entre quem tentávamos ser para merecer amor e quem de fato somos quando paramos de implorar por ele. E esse encontro, embora doloroso, é sempre libertador. A ciência confirma o que o coração já sabe. O cérebro interpreta a rejeição como dor física. A mesma área que se ativa quando quebramos um osso é acionada quando somos excluídas ou ignoradas. É por isso que a rejeição dói no corpo. Ela aperta o peito, seca a garganta, faz o estômago encolher. Mas há algo mais, o cérebro também é plástico, maleável. Quando aprendemos a dar um novo significado à rejeição, essa dor se transforma em expansão neural e fortalecimento emocional. A experiência que antes nos paralisava começa a criar novos caminhos dentro de nós, caminhos de presença, autoconsciência, sabedoria. Pense na pérola. Ela nasce de um atrito. Um corpo estranho entra na ostra e fere. Em resposta à dor, a ostra produz uma substância que, com o tempo, transforma a ferida em beleza. Assim também é com a alma. A rejeição é o grão incômodo que desperta a criação da camada mais preciosa do nosso ser, a autenticidade. Cada não que doeu, cada olhar que nos negou espaço, foi também uma oportunidade de se revestir de dignidade. De voltar-se para dentro e perguntar, quem eu sou quando não preciso ser escolhida? O sentido da rejeição não está no que o outro fez, mas na forma como escolhemos responder. Frankl dizia que o sofrimento se torna humano quando encontra significado. E talvez, nesse contexto, a rejeição seja um convite para dar um novo significado à própria história, não como fracasso, mas como rito de passagem. O não do outro nos inicia num território mais profundo de liberdade. Ao atravessar essa dor, algo sutil acontece. A alma amadurece. A dor já não é só dor, é matéria de criação. A solidão que segue o não torna-se uma espécie de chão fértil, onde começa a brotar uma nova força. Uma força serena, que não depende mais da aprovação alheia para existir. A rejeição é uma linguagem da vida. Dura, sim, mas honesta. Ela não diz você não é digna. Diz você já não cabe onde se diminui. E é nesse instante que o sentido começa a nascer, no exato ponto em que o amor próprio deixa de ser teoria e se torna um ato silencioso de fidelidade à própria alma. Há uma crença antiga, que molda o modo como muitas mulheres amam, a de que ser amada depende de ser aceita. Essa ideia não nasce na vida adulta. Ela germina na infância, quando aprendemos, de forma sutil, que amor e aprovação são a mesma coisa. Quando um sorriso vinha como prêmio pela obediência, e o silêncio frio vinha como castigo pela espontaneidade.
Pouco a pouco, a alma aprendeu a se moldar. Aprendeu a ler o rosto do outro antes de agir, a medir palavras, a esconder dores, a vestir personalidades para garantir pertencimento. E assim, sem perceber, fomos nos tornando estrangeiras dentro da própria pele. Esse treinamento gerou um condicionamento emocional profundo. Agradar virou sinônimo de sobreviver. No entanto, o preço da sobrevivência emocional foi alto, a perda da autenticidade. Franco dizia que a vontade de sentido é superior à vontade de prazer. O prazer de ser aceita, quando nos custa a verdade interior, é uma forma disfarçada de autonegação. É a escolha de um alívio momentâneo em troca de um vazio mais profundo. A mulher que busca ser amada a qualquer custo, sem perceber, paga esse preço com a própria liberdade de ser. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma que se repete. É o cansaço de sempre ajustar o tom da voz, o modo de vestir, as opiniões, para não perturbar o outro. É o cansaço de segurar o fôlego dentro de si, temendo que, se respirar fundo demais, o amor vá embora. Essa exaustão emocional é o eco do padrão que poderíamos chamar de camaleão afetivo, a mulher que muda de cor para caber em cada relação. Mas, ao mudar de cor tantas vezes, ela se perde de sua cor original. Franco lembrava que a essência do ser humano é a liberdade de escolher o sentido diante das circunstâncias. Quando vivemos reféns da aceitação, essa liberdade se atrofia. Tornamo-nos dependentes do reflexo que os outros nos devolvem, como se a vida só ganhasse valor quando refletida em olhos alheios. Mas a verdade é que nenhum amor sustentado pela renúncia do próprio eu pode florescer sem dor. A alma sabe quando está vivendo uma mentira. Ela sente o desconforto de cada gesto que desrespeita sua verdade. Há uma tensão quase física nesse conflito. O coração acelera, a voz vacila, o corpo se contrai. É a vida tentando nos avisar que o preço da adaptação já é alto demais. Franco falava da liberdade interior como uma fortaleza que ninguém pode violar. Essa fortaleza começa a se erguer quando paramos de negociar o essencial: quem somos. Rollo May diria que a rejeição é o preço pago por quem ousa não se trair. E talvez por isso ela doa tanto. Porque ao nos mantermos fiéis à própria essência, corremos o risco de perder o olhar de quem amávamos. Mas o que se perde, nesse caso, não é amor, é o disfarce do amor. O verdadeiro vínculo nasce quando podemos existir por inteiro diante do outro, sem medo de desaparecer. O sentido começa a emergir quando reconhecemos a diferença entre ser aceita e ser amada. A aceitação depende do outro, o amor autêntico nasce de dentro, como um estado de presença consigo. Quando nos alinhamos ao que somos, o corpo relaxa, o coração encontra ritmo, e a alma enfim respira. E nesse instante, descobrimos algo que muda tudo: o amor verdadeiro nunca exige que nos diminuamos para caber. Ele se expande na mesma medida em que nos permitimos ser inteiras. Há momentos em que a vida começa a afastar o que não ressoa mais. Pessoas, ambientes, conversas, até pequenas rotinas que antes pareciam familiares, de repente, deixam de encaixar. E o que chamamos de rejeição, muitas vezes, é apenas o eco natural desse processo. Quando a alma se alinha a uma frequência mais verdadeira, tudo que não vibra na mesma sintonia precisa se afastar. Não como castigo, mas como consequência. É a coerência interna reorganizando o campo à sua volta. Franco dizia que a vida nos pergunta a cada instante quem desejamos ser diante do que acontece. A rejeição, sob essa lente, é uma dessas perguntas silenciosas. Ela não vem para nos punir, mas para exigir coerência. Quando escolhemos a verdade, inevitavelmente perdemos o que dependia da mentira. Quando deixamos de nos moldar, perdemos as relações que existiam apenas porque nos moldávamos. A rejeição é o desdobramento natural da autenticidade. É a vida pedindo que sejamos fiéis ao que já sabemos sobre nós. Há um momento em que o corpo sente essa transição antes mesmo que a mente compreenda. O peito aperta, a presença do outro se torna densa, algo parece fora de lugar. É o campo energético sinalizando que um ciclo se encerra. A física moderna, e até a espiritualidade mais antiga, descrevem essa dinâmica com diferentes palavras: ressonância, frequência, vibração. Mas a experiência humana é simples. Quando elevamos o nível de consciência, o que não vibra nessa nova altura se dissolve, não por rejeição moral, mas por incompatibilidade energética. Franco veria esse movimento como parte da responsabilidade existencial. Ele acreditava que a vida não nos pergunta se queremos mudar,
mas apenas se estamos dispostas a responder à mudança com dignidade. Quando algo ou alguém se afasta, talvez o que a vida esteja dizendo seja: a sua vibração mudou, agora é tempo de realinhar. Mas, como estamos acostumadas a associar perda à falha, interpretamos a saída do outro como sinal de desvalor. E é aí que a dor se amplia, não por causa da perda em si, mas pela narrativa que criamos sobre ela. A rejeição não é o fim de uma história, mas a reorganização do enredo. O que parece desordem é, na verdade, um novo arranjo de sentido. A mulher que não se diminui começa a vibrar em outro campo, e esse campo, por sua própria natureza, só acolhe o que também é inteiro. É por isso que, quando escolhemos a autenticidade, o mundo ao redor parece estremecer. Velhos vínculos se partem, lugares perdem o brilho, rostos se afastam. Mas, com o tempo, o vazio se preenche de algo mais verdadeiro, a serenidade de estar alinhada consigo mesma. Franco chamava isso de coerência moral, o compromisso interno de viver conforme aquilo que se acredita, mesmo que isso custe o aplauso. Essa coerência é uma forma de oração silenciosa. É o momento em que, sem dizer palavra alguma, o ser declara a existência: eu escolho permanecer inteira. Quando essa decisão é tomada, tudo que não pertence a essa nova integridade se move. Não há punição nisso. Há apenas o fluxo natural do que é verdadeiro. Por isso, a rejeição pode ser compreendida como uma resposta vibracional da autenticidade. Um sinal de que o campo está se ajustando à nova frequência do ser. A dor que ela traz é apenas a resistência ao que já está mudando. E quando paramos de resistir, algo em nós se expande. Surge um silêncio novo, não de ausência, mas de presença. Um silêncio em que a alma, enfim, repousa na certeza de que a vida nunca tira o que é essencial, apenas afasta o que já cumpriu seu papel no caminho do sentido. Há uma armadilha sutil que muitas mulheres sensíveis, espiritualizadas e emocionalmente conscientes acabam caindo: a de tentar manifestar o amor perfeito sem antes compreender o que significa ser livre. Buscam o amor como se fosse um prêmio pelo bom comportamento espiritual, como se o universo recompensasse quem visualiza, afirma e acredita com força suficiente. Mas, se dentro dessa busca ainda existe carência, medo de estar só, ou desejo de ser escolhida, a vibração real não é de amor, e sim de dependência. E o que é manifestado, inevitavelmente, carrega a mesma frequência da necessidade. Victor Frankl lembrava que o amor autêntico é sempre um ato de transcendência. Amar é sair de si, é ver o outro em sua totalidade, não como extensão das próprias carências, mas como ser livre em quem se reconhece sentido. Quando tentamos atrair amor como forma de preencher o vazio, não estamos transcendendo, estamos tentando possuir. É por isso que tantos relacionamentos que começam sob o encanto da sincronicidade espiritual acabam se tornando prisões disfarçadas de destino. O que parecia plenitude era apenas a repetição de uma necessidade ainda não curada. O amor que nasce da liberdade tem outra textura. Ele não promete completar, promete compartilhar. Ele não exige garantias, apenas presença. Ele não se alimenta de controle, mas de respeito pelo mistério do outro. Esse é o tipo de amor que Franco via como expressão da vontade de sentido, o desejo não de usar o outro como fonte de prazer, mas de encontrar, na relação, uma forma de servir ao crescimento mútuo. O amor que liberta não se apoia em estratégias mentais, nem em visualizações de abundância afetiva. Ele se sustenta na coragem de ser inteiro, mesmo diante da incerteza. Muitas mulheres confundem a linguagem da alma com a linguagem da carência. Dizem estar manifestando amor, quando, na verdade, estão suplicando por alívio. Visualizam o encontro perfeito, escrevem afirmações de merecimento, mas no fundo desejam apenas não sentir mais a dor do vazio. E o universo, que não julga, responde não ao pedido verbal, mas à vibração real. Assim, atraem vínculos que reproduzem o mesmo desequilíbrio, relações em que precisam se provar, se adaptar, se tornar menos intensas para serem amadas. Franco dizia que o ser humano é livre até mesmo diante das próprias emoções. Essa liberdade interior é o que distingue o amor maduro da paixão possessiva. Sem liberdade interna, o amor vira cativeiro. A verdadeira manifestação, portanto, não é pedir um amor que venha de fora, mas tornar-se o tipo de presença que sustenta amor por dentro. Amar, sob a ótica da logoterapia, é a mais alta forma de servir ao sentido. E servir ao sentido é ser responsável por aquilo que despertamos em nós e nos outros.
Há uma pergunta silenciosa que pode revelar a verdade por trás de nossas intenções. O que em mim ainda quer ser escolhida, em vez de escolher? Essa pergunta não acusa, não condena, apenas ilumina. Quando a respondemos com honestidade, descobrimos que muitas das nossas buscas amorosas são, na verdade, tentativas de sermos validadas. E a validação é sempre uma moeda instável. Quando o amor nasce da liberdade, a rejeição perde o poder de nos definir. Porque o centro de gravidade da alma deixa de estar fora, nas mãos do outro, e volta ao lugar certo, dentro de nós. É desse estado que o amor verdadeiro se manifesta. Não como resultado de técnicas ou pedidos ao universo, mas como consequência natural de uma presença que se tornou inteira. O amor que chega então não vem para curar uma falta, mas para compartilhar um transbordamento. E é por isso que ele permanece. Há um instante depois da rejeição em que o silêncio pesa. Não há barulho, mas o corpo inteiro grita. O peito dói como se tivesse sido atingido. A respiração fica curta, e a mente busca freneticamente uma explicação. O que eu fiz de errado? Por que não fui suficiente? Esse é o território invisível do vazio pós-rejeição, o momento em que a alma parece suspensa, sem chão, tentando se orientar entre o que foi e o que já não é. A neurociência explica o que o coração sente. O cérebro processa a rejeição da mesma forma que processa a dor física. Quando somos excluídas, ignoradas ou deixadas para trás, as mesmas áreas cerebrais que se ativam diante de uma queimadura se acendem. É por isso que o corpo reage como se estivesse ferido, porque está. Mas, como Viktor Frankl ensinava, mesmo diante do inevitável, somos livres para escolher a atitude com que o enfrentamos. O não é inevitável. O sofrimento, opcional. A dor inicial é biológica, mas a permanência dela é interpretativa. A mente, ao reviver a cena, ao buscar culpados, ao repetir o porquê eu, reabre o ferimento inúmeras vezes. A cura começa quando compreendemos que esse vazio não é um castigo, mas um intervalo. Um espaço sagrado em que a consciência pode reescrever a própria narrativa. Dentro desse intervalo, algo acontece no nível mais sutil. O cérebro começa a buscar novos caminhos para o significado. Estudos mostram que, diante da dor emocional, a neuroplasticidade pode ser estimulada quando introduzimos novas perspectivas. Quando nos permitimos olhar a rejeição não como perda, mas como pausa criadora, começamos a desenvolver redes neurais associadas à resiliência e à sabedoria. A dor, então, deixa de ser apenas sinal de ferida e se torna motor de transformação. Frankl falava do poder de mudar a atitude diante do sofrimento. Ele acreditava que, quando somos privados de tudo, ainda podemos escolher o modo como reagimos. Essa escolha é o primeiro passo da liberdade interior. Diante do não, podemos escolher entre o ressentimento e a ressignificação. Entre permanecer presas à narrativa da falta ou permitir que o vazio se torne um espaço de criação. É nesse espaço que novas conexões se formam, dentro e fora de nós. O vazio não é ausência de vida. É terreno fértil onde o sentido germina. É o mesmo mistério do inverno, quando tudo parece morto, mas, sob a superfície, as raízes se fortalecem. Quando não há mais nada para segurar, o que resta é o encontro com o essencial. O coração, por fim, começa a bater em outro compasso. Mais lento, mais consciente, mais alinhado. A rejeição, antes vista como um fim, começa a se revelar como o início de uma nova forma de presença. A espiritualidade prática, aquela que não exige rituais nem crenças rígidas, convida a um gesto simples: reconhecer o vazio e permanecer nele com dignidade. Não apressar o retorno à aparência de normalidade, não correr para preencher o silêncio. Porque é no silêncio que o cérebro se reorganiza. É no silêncio que a alma encontra novas palavras para nomear a própria experiência. Frankl dizia que o ser humano pode transformar até o sofrimento em conquista moral. Nesse contexto, o vazio pós-rejeição é o laboratório onde essa transformação acontece. É ali que a mente aprende a não reagir com desespero, mas com curiosidade. É ali que a alma deixa de pedir explicações e começa a ouvir significados. E quando esse processo se completa, o que antes era dor se torna clareza. A rejeição perde o peso de tragédia e ganha o valor de rito de passagem. O vazio é a pausa entre duas versões de si mesma. Uma pausa necessária para que o amor que antes buscava fora possa renascer dentro. Porque só depois que aprendemos a habitar o próprio silêncio é que conseguimos distinguir entre carência e amor. E essa distinção muda tudo.
A partir dela, o não deixa de ser uma ferida e passa a ser uma fronteira, o limite onde termina o velho padrão de buscar aceitação e começa o novo movimento de viver em autenticidade. Há um momento após o não, em que o som do mundo se apaga. As vozes externas parecem distantes, os ruídos da rotina perdem o significado, e tudo que resta é um espaço vasto, suspenso, entre o que era e o que virá. Esse espaço é o silêncio. E, embora à primeira vista pareça vazio, ele é o campo mais fértil que existe para a reconfiguração da alma. Porque é no silêncio que o que estava desorganizado começa a se alinhar. É no silêncio que o corpo, o coração e a mente voltam a conversar sem a interferência do ruído da pressa. Muitos tentam escapar desse intervalo. Correm para novas distrações, novos vínculos, novos planos, como se o silêncio fosse uma ameaça. Mas o silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais pura. É o útero invisível onde o novo se prepara. Franco dizia que o ser humano encontra sentido não na fuga da dor, mas na forma como a enfrenta. E enfrentar o vazio exige permanecer nele tempo suficiente para escutá-lo. A alma, quando silencia, não está parada, está gestando. No campo interior, o silêncio atua como uma força restauradora. Ele reorganiza o sistema nervoso, desacelera os batimentos, amplia a percepção. Cada respiração profunda dentro desse espaço se torna um gesto de confiança. Confiar que, mesmo sem respostas imediatas, algo está sendo realinhado. Que a vida, em seu ritmo próprio, está colocando de volta em ordem o que a dor dispersou. Franco falava de autodistanciamento, a capacidade de observar a própria experiência sem se confundir com ela. O silêncio é a condição para esse olhar. Quando paramos de reagir, podemos enfim perceber. O sofrimento não desaparece, mas se torna observável. E o que é observado com atenção se transforma. O silêncio é, nesse sentido, uma lente. Ele amplia o que estava turvo e permite ver o que antes passava despercebido. Padrões, medos, a insistência em querer controlar o que não se controla. A natureza ensina esse mesmo ritmo. O inverno não é a ausência de vida, é o tempo da gestação invisível. As raízes crescem enquanto o solo dorme. O frio, que parece estéril, é apenas o repouso da energia preparando o florescimento. Assim é com a alma. O silêncio não é uma pausa entre duas fases, é a própria transição. O que parecia perda é, na verdade, reorganização. O que parecia estagnação é, silenciosamente, cura. Há uma serenidade que nasce quando paramos de lutar contra o vazio. Quando não exigimos mais que ele se explique ou se apresse. Nesse estado, o tempo se dilata. Os pensamentos se tornam mais suaves, o corpo se abre ao que é. O silêncio, então, deixa de ser desconforto e se torna abrigo. Um santuário interior onde podemos nos reencontrar. Franco via a liberdade interior como a última das liberdades humanas, e é no silêncio que essa liberdade se manifesta. Quando deixamos de reagir, quando simplesmente observamos, escolhemos não ser prisioneiras do ruído, nem da dor, nem do medo. Escolhemos estar. E esse estar é por si só, um ato de fé. O silêncio não é o fim da voz. É o momento em que a voz interior se prepara para nascer novamente, mais limpa, mais autêntica, mais fiel ao que somos. É o intervalo entre o sofrimento e o sentido. E é justamente nesse intervalo que a alma se reconstrói, camada por camada, até reencontrar o tom original da própria paz. Há uma beleza que não se exibe, mas se revela em silêncio. É a beleza da mulher que, mesmo diante da rejeição, se recusa a encolher. Ela não levanta a voz, não implora, não tenta provar seu valor. Apenas permanece. E essa permanência, serena e firme, é a linguagem mais profunda da dignidade. O mundo talvez não perceba, mas o universo inteiro se reorganiza em torno de alguém que escolhe não se diminuir. Há uma força magnética na integridade. Ela não grita, mas transforma. Victor Franco chamava isso de liberdade última, a capacidade de escolher o próprio sentido mesmo quando todas as circunstâncias parecem negar valor. Essa liberdade é um ato silencioso de soberania. Quando a mulher rejeitada decide não se despedaçar, mas se recolher ao próprio centro, algo muda na vibração ao redor. Ela passa a emitir a frequência da inteireza, e tudo que não estiver em ressonância com essa nova vibração começa a se afastar naturalmente. A rejeição, então, deixa de ser ferida e se torna rito de passagem, o ponto exato em que o ego, que implorava amor, dá lugar à alma, que o encarna.
A beleza de quem não se diminui não está na ausência de dor, mas na lucidez com que atravessa a dor. Ela sente o impacto, mas não o transforma em amargura. Ela reconhece a solidão, mas não a interpreta como castigo. Ela se permite sofrer, mas não se permite corromper o próprio valor. Essa diferença é sutil, mas essencial. É o que separa o desespero da maturidade espiritual. Franco dizia que o sofrimento, quando vivido com propósito, deixa de ser destrutivo. A dor, então, se converte em forma de autoconhecimento. A mulher que não se diminui transforma a rejeição em espelho. Em vez de perguntar por que não fui escolhida, ela começa a se perguntar em que parte do caminho comecei a me afastar de mim mesma. Essa mudança de foco devolve o poder à consciência. Porque, ao perceber que a rejeição não é uma sentença, mas um espelho, ela volta a ocupar o próprio centro. E é desse lugar que renasce. Há uma metáfora antiga que ilustra esse renascimento. Uma chama não se ajusta ao tamanho do recipiente que a contém. Se o espaço é estreito, ela consome o oxigênio e se extingue. Se é amplo, ela cresce e ilumina. Assim também é a alma de uma mulher íntegra. Ela não foi feita para se moldar a espaços pequenos. Sua luz, quando tenta caber onde a sombra, sufoca. Mas, quando se permite expandir, ilumina o que estava adormecido, em si e nos outros. Essa luz é discreta, mas inconfundível. É a luz que vem de quem vive em coerência com o próprio valor. Não há arrogância nela, apenas presença. É a presença tranquila de quem não precisa ser validada para existir. A presença de quem entendeu que amor sem liberdade é cativeiro, e que paz vale mais do que aprovação. Franco via essa postura como o ápice da liberdade interior, a coragem de ser fiel a si mesma, mesmo que isso doa. Essa fidelidade não é isolamento, é conexão em outro nível. É quando deixamos de buscar o amor para descobri-lo dentro. É quando a solidão deixa de ser ausência e se torna escolha consciente de preservar a própria energia. A beleza oculta de quem não se diminui é a beleza da autenticidade madura. É a beleza de quem encontrou sentido na própria inteireza. A mulher que chega a esse ponto já não precisa provar nada, nem para o outro, nem para o mundo. Ela compreende que o amor verdadeiro nunca exige que alguém se encolha. Ele é por natureza, expansivo, livre, luminoso. E quando essa verdade é incorporada, a rejeição perde o poder de ferir. Porque o que se mantém de pé, mesmo em meio à perda, é o que é real. E o que é real não se apaga. Há dores que não vêm para punir, mas para iniciar. A rejeição é uma delas. Ela marca o ponto exato em que termina a dependência e começa a maturidade espiritual. Quando somos rejeitadas por não nos diminuirmos, a vida está nos conduzindo a uma fronteira invisível, o território da integridade. Franco dizia que o sofrimento é matéria-prima do sentido, e talvez seja por isso que, quando atravessamos a rejeição com consciência, algo em nós desperta. O que antes parecia perda se transforma em força moral. O que antes era fraqueza se revela como fidelidade a si mesma. A dor da rejeição pode se tornar o ponto de virada em que o amor próprio deixa de ser um conceito e passa a ser experiência. Franco via o sofrimento como campo fértil de transformação porque é nele que somos confrontadas com a escolha mais profunda: permanecer na lamúria ou descobrir um propósito maior. Cada não que recebemos é uma pergunta da vida disfarçada, uma oportunidade de responder com dignidade, de reafirmar quem somos. A rejeição é, assim, um chamado à responsabilidade existencial. É o momento em que o destino nos pede para escolher entre o velho padrão da autonegação e o novo caminho da verdade interior. Erich Fromm, por sua vez, diria que amar-se é um ato de liberdade, não de egoísmo. O amor próprio, em sua visão, é a recusa serena de trair o próprio ser em busca de aceitação. Amar-se, portanto, não é fechar-se ao mundo, mas relacionar-se com ele de modo maduro, sem perder a essência. A mulher que entende isso não precisa se proteger da rejeição, porque ela já não depende dela para se definir. A rejeição, em vez de ameaça, se torna confirmação, um sinal de que a integridade está intacta. A integridade vibracional de que fala Fromm é o estado em que o que sentimos, pensamos e fazemos estão em harmonia. Nesse estado, a rejeição deixa de ser interpretada como castigo. Ela se torna o reflexo natural de uma coerência interna. Quando o mundo nos devolve um não, pode ser simplesmente a forma da vida dizer: você já superou esse nível. Essa leitura transforma a dor em compreensão, e a compreensão em gratidão. Franco lembrava que,
quando não podemos mudar as circunstâncias, somos chamados a mudar a nós mesmas. A rejeição é uma dessas circunstâncias imutáveis que nos desafiam a crescer. Cada perda de vínculo, cada silêncio não respondido, cada despedida inesperada pode ser o terreno onde floresce a liberdade interior. Porque é apenas quando somos privadas do olhar do outro que aprendemos a enxergar a própria luz. No fim, o não do outro pode ser o sim do destino. Um sim silencioso que abre o espaço onde a verdade cabe inteira. O sim que nos devolve a essência, ao ritmo natural da alma, a serenidade de saber que tudo que é verdadeiro permanecerá. Quando compreendemos isso, a rejeição se torna rito de passagem, não para uma nova história de amor externo, mas para um reencontro profundo com o amor essencial, aquele que não depende de ninguém para existir. Franco e Fromm convergem nessa compreensão. A maturidade é o estágio em que o amor deixa de ser busca e se torna estado. Quando esse estado é alcançado, a rejeição perde a função de ferida e se transforma em iniciação. Ela nos leva de volta àquilo que nunca poderia ser rejeitado, o próprio sentido de existir. E é aí, nesse ponto de reconciliação, que a alma enfim descansa. Se este tema tocou algo em você, permita-se permanecer um pouco mais neste silêncio. A rejeição, quando compreendida com ternura, se transforma em um portal de sentido. Talvez existam lembranças que ainda doem, palavras que ficaram presas na garganta, gestos que nunca receberam resposta. Mas, dentro de cada uma dessas memórias, há também um ponto de luz, um aprendizado que espera ser visto. A vida não desperdiça dor, ela molda até que se torne sabedoria. Talvez seja o momento de olhar para trás, não com culpa, mas com respeito. Há passagens da nossa história que só fazem sentido depois que conseguimos enxergá-las com compaixão. Você pode, agora, lembrar de um instante em que precisou se diminuir para ser aceita. Recordar não para se ferir novamente, mas para reconhecer o quanto cresceu desde então. Essa lembrança, vista com consciência, se torna o testemunho da sua evolução. A logoterapia de Viktor Frankl nos ensina que sentido não é algo que encontramos pronto, mas algo que criamos através da atitude com que respondemos à vida. E talvez a sua resposta, hoje, seja escrever, não para enviar, nem para convencer ninguém, mas para se escutar. Uma carta que não precisa de destinatário, apenas de presença. Palavras que nascem como forma de libertação. Porque cada vez que damos nome à dor, ela deixa de ser inimiga e se torna aliada. A rejeição pode ter lhe mostrado o que não era amor, mas também o que você é quando se mantém fiel à sua verdade. Essa fidelidade é o início de um novo tipo de amor, mais maduro, mais silencioso, mais real. Um amor que começa em si e transborda naturalmente para o mundo. Se este conteúdo lhe trouxe clareza, compartilhe-o com alguém que possa precisar dessa pausa. Talvez suas palavras ecoem em corações que ainda buscam o mesmo consolo. Deixe, nos comentários, o que mais ressoou em você, não como exposição, mas como testemunho. O diálogo que nasce entre mulheres que refletem com profundidade é um ato de cura coletiva. E se você sente que deseja continuar caminhando por esses temas, solidão, coragem, propósito, amor maduro, inscreva-se no canal. Aqui cada palavra é uma semente plantada com calma, para que floresça no tempo certo. Este espaço é um santuário de presença, criado para quem busca silêncio, sentido e reconexão. Que ao encerrar este vídeo, você não leve apenas uma reflexão, mas uma sensação, a de que ainda há beleza, mesmo nas despedidas, que a rejeição pode ser o início de uma liberdade maior, e que o amor verdadeiro começa quando você se torna incapaz de trair a si mesma.